Olá, seja bem-vindo a mais uma aula de física e hoje vamos aprender sobre o impulso e a quantidade de movimento. Para isso, acesse o site do professor Leandro, digitando www.profleandromoraes.com.br no celular ou no computador. Depois disso, vem aqui o site do professor Leandro e na sequência vamos em Física, impulso e quantidade de movimento. Este é o nosso conteúdo da aula de hoje. Perceba que interessante, você tem aqui dois soldados lançando bolas de canhão. Então, o que isso tem a ver com o nosso conteúdo? Daqui a pouquinho você vai entender direitinho. Então, nessa página do nosso site, temos a oportunidade de aprender sobre o impulso e a quantidade de movimento e quais as maneiras com que essas grandezas podem ajudar a descrever o movimento dos corpos. O que é o impulso? O próprio nome já fala, impulsionar alguma coisa. Então, quando aplicamos uma força sobre um corpo em um determinado período, intervalo de tempo, fazemos movê-lo. Então, se conseguimos mover o corpo, dizemos que esse corpo sofreu um impulso. Esta força for constante, ou seja, de mesmo valor, dizemos que o valor do impulso recebido impulso é igual a força vezes o tempo ao qual ficamos empurrando este corpo. Então, o impulso é dado em newtons vezes segundo, a força é dada em newton e o tempo em segundos. Então, observe aqui ao lado, você tem um cachorrinho lançando uma bolinha de bilhar e perceba que existem alguns milésimos de segundo que a pata do cachorrinho encosta com essa bolinha. Isso é um impulso. É a força aplicada pela pata do cachorro vezes o tempo de contato entre a pata e a bolinha. Então, esse é chamado do impulso. Se a força foi de 10 newtons e foi 1 segundo este tempo de contato, é só você multiplicar 10 vezes 1. Qual que é o impulso? 10 vezes 1, 10. Então, você tem 10 newtons vezes segundo. É assim que calculamos o impulso. Se a força for variável, ela muda com o passar do tempo, o impulso será determinado pela área do gráfico, força vezes tempo, do movimento do corpo em análise. Então, a área da figura formada no gráfico corresponde ao impulso sofrido pelo corpo no intervalo de tempo que estamos considerando. Então, se você tem aqui o cachorrinho, ele vai aumentando a força com o passar do tempo. Então, você tem a força inicial, a força final, o tempo inicial e o tempo final. E calculamos a área desse gráfico. No nosso caso específico, este gráfico aqui é um trapézio. Ele está deitado, né? Então, é como se você tivesse um trapézio aqui no vertical. Qual que é a área de um trapézio? É a base maior, que no caso seria essa aqui, mais a base menor, isso dentro de parênteses, vezes a altura, que seria essa distância entre os tempos, e tudo isso dividido por 2. Daqui a pouco vamos ver alguns exercícios que vocês vão entender melhor. Além disso, existe uma coisa chamada quantidade de movimento ou momento linear de um corpo. O que significa isso? É bem parecido com o impulso, mas tem uma diferença muito importante. Quando o nosso cachorrinho aqui do exemplo, ele lança a bola, ele lança a bolinha de bilhar, o que acontece? No intervalo, nos milésimos de segundo, entre a patinha dele com a bolinha, temos o impulso, que ele empurra a bolinha. A partir do momento que esse contato é encerrado, nós já temos outro conceito físico chamado quantidade de movimento. Então perceba que o nosso cachorrinho, ele lança uma bola com a velocidade zero, porque a bola está parada,
E essa bola, ao final do movimento, ela tem uma velocidade maior que zero quando ela encosta na outra bolinha. Então, temos duas situações. O início do movimento, depois que a patinha do cachorro sai de perto da bola, sai do contato com a bola, e o final do movimento. Isso é chamado de quantidade de movimento. O que significa isso, então? Imagine que um corpo que recebeu determinada força no seu movimento, existe uma variação, uma mudança nessa velocidade. Desse modo, a aplicação de qualquer força que provocar variação de velocidade de um corpo vai mudar o seu estado de movimento. Então, se ele estava parado antes que o nosso cachorrinho aqui tivesse lançado a bolinha, vai mudar o seu estado de movimento. Ao invés de estar em repouso, vai estar em movimento, tá bom? A quantidade de movimento está relacionada com a variação do movimento sofrido pelo corpo. Quantidade de movimento ela é dada por massa vezes velocidade, é uma grandeza física. O que é a quantidade de movimento? Aqui na fórmula, a massa dada em quilogramas, a velocidade em metro por segundo. Então, a quantidade de movimento é dada em quilograma vezes metro por segundo. Então, como que eu calculo isso? Então, imagina aqui no nosso cachorrinho que a massa da bolinha ela é de 200 gramas. 200 gramas dividimos por 1.000, achamos esse valor em quilogramas. Vai dar 0,2 quilogramas. A massa nós já temos, 0,2 quilogramas. A velocidade inicial da bolinha é zero, porque ela estava parada. E depois ela tem outra velocidade, 10 metros por segundo, por exemplo. Então, a quantidade de movimento inicial é a massa vezes a velocidade inicial. A massa 0,2, velocidade inicial 0. Multiplicando, daria 0. A quantidade de movimento final seria a massa vezes a velocidade final, 0,2 vezes 10. 10 metros por segundo, por exemplo. Multiplicando, daria 2 kg vezes metro por segundo. Então, esse é um exemplo do que podemos fazer com a quantidade de movimento. O impulso e a quantidade de movimento são grandezas vetoriais. O que significa isso? Que elas possuem um módulo, valor, a direção, horizontal, vertical, e o sentido, para a direita, para a esquerda, por exemplo, para cima, para baixo. Então, observa aí esse canguru, muito maldoso, por sinal, que ele empurra a pessoa para dentro da água. Então, ele lança um impulso para o corpo da pessoa. Então, mais uma vez, o impulso é o resultado da multiplicação da força do canguru vezes o tempo de contato, os poucos segundos, milésimos de segundo, de contato entre as patas do canguru com as costas da pessoa. Então, se você multiplicar a força aplicada vezes esse pequeno tempo, você tem um impulso, ok? E perceba que o canguru ele faz uma força na horizontal para, no nosso caso, assim, para a esquerda. Então, o impulso será horizontal para a esquerda. Ele obedece ao sentido e à direção da velocidade da pessoa, do impulso que foi aplicado, né? A velocidade com que foi feito esse impulso. A quantidade de movimento é a mesma coisa. Então, perceba que a pessoa ela cai na água de maneira horizontal e para a esquerda também. Então, a quantidade de movimento obedece também à direção e sentido da velocidade. O teorema do impulso, o que significa isso? São bem próximos, são bem parecidos os dois conceitos do impulso e da quantidade de movimento. Então, perceba aqui neste exemplo que o impulso ele é a força vezes o tempo, vezes a variação do tempo. Esse triângulo é o delta, que significa variação. Só que aí nós já aprendemos na segunda lei de Newton que a força é igual a massa vezes a aceleração. Então, trocando o F por m vezes a, nós temos aqui o F, m vezes a, vezes o tempo.
Ok. Acontece que a aceleração é a variação da velocidade pelo tempo. Velocidade final menos inicial dividido pelo tempo. Então, o impulso vai ser igual ao quê? Vai ser a massa. No lugar do A, nós colocamos V menos velocidade inicial pelo tempo e multiplica esse tempo aqui. Nós podemos cortar o tempo em cima e embaixo e temos então que o impulso é igual a massa vezes o que sobrou em cima, velocidade final menos velocidade inicial. Se multiplicarmos a massa pela velocidade final, massa vezes velocidade final menos massa vezes velocidade inicial. Acontece que massa vezes velocidade é a quantidade de movimento. Então, o impulso é igual à quantidade de movimento final menos a quantidade de movimento inicial. Lembra na física que quando temos uma variação, a gente sempre usa o final menos inicial? A variação do tempo é o tempo final menos o tempo inicial, por exemplo. Então, temos que o impulso é a variação da quantidade de movimento. Este é o chamado teorema do impulso. A variação da quantidade de movimento, ou também do momento linear, que é um nome diferente para a mesma coisa, sofrida por um corpo, representa o impulso recebido por ele durante essa interação. Então, já que aprendemos sobre esse conteúdo, agora é hora de praticar, de aplicar o nosso conhecimento. Então, temos aqui 4 exercícios, eu vou explicar eles para vocês. E depois temos aqui um resuminho sobre o conteúdo, que é esse vídeo que você está vendo agora, que ele estará aqui. Então, você apenas entra de novo nessa página, como eu tinha explicado, pelo site do professor Leandro, né? www.profleandromoraes.com.br. Clica em Física, Impulso, Quantidade de Movimento. E esse vídeo estará aqui para você novamente na nossa página, na qual você pode rever todo o conteúdo. Então, vamos lá. Olha só. Que coisa interessante que foi cobrado do ITA, Instituto de Tecnologia Aeronáutica. Vamos lá. Um automóvel para quase que instantaneamente ao bater frontalmente numa árvore. Então, você tem uma árvore aqui e você tem um automóvel que ele bate aqui na árvore, né? Infelizmente, o automóvel bateu na árvore, né? Beleza, está meio feio aqui, mas para a gente entender o que acontece. Bateu na árvore. A proteção oferecida pelo airbag, comparativamente ao carro que dele não dispõe, advém do fato de que a transferência para o carro de parte do momento do motorista se dá em qual condição? Bom, esse momento a gente já sabe mais ou menos sobre ele, né? Que o momento seria próximo do momento linear que a gente aprendeu aqui hoje de quantidade de movimento. Então, o que acontece? Qual a diferença entre a proteção do airbag e de um carro que não tem o airbag? Então, em resumo, é isso que a pergunta está falando para a gente, né? Você tem aqui o carro, o que acontece? Qual a função do airbag, né? Então, quando a pessoa bate em algum local, aciona essa bolsinha, que é o airbag, que ele vem aqui na frente no volante, no banco do passageiro também, né? E qual que é a função do airbag? Então, você tem aqui uma pessoa, né? E aqui tem o carro. Quando a pessoa bate sem o cinto de segurança ou sem o airbag, a pessoa bate a cabeça, o rosto, aqui no volante ou no vidro da frente do carro, por exemplo. Quando a pessoa tem um airbag, é um pouco diferente. Por quê? Porque ele aciona uma bolsa e a pessoa bate nessa bolsa e demora um tempo para que a pessoa acerte o volante ou a parte da frente do carro. Então, isso não acontece porque a pessoa entra o seu rosto, o seu corpo aqui e fica até essa região, por exemplo, evitando um contato direto com essa parte. Bom, como o impulso é a força vezes a variação do tempo,
o que acontece com o airbag? Ele diminui a força aplicada da pessoa para esse contato direto. Então, quando ele diminui essa força, como isso é uma multiplicação, então se você diminui uma parte, você aumenta a outra. Ele aumenta o tempo de contato da pessoa com o airbag para que essa força seja diminuída. Então, novamente, ele tem um maior tempo, um maior período de tempo da pessoa encostando aqui nessa bolsa para evitar com que essa pessoa acerte essa superfície aqui do volante ou do vidro, né? Então, é um tempo maior, e quanto maior esse tempo, menor é a força que a pessoa vai sofrer de impacto com o volante ou com o carro. Então, essa é a função do airbag mesmo, é retardar esse impacto da pessoa com o volante ou com alguma parte do carro. Então, é uma menor força, porque você tem um maior tempo de momento do carro, né? Então, a alternativa A, um exercício super interessante do item. Vamos para o próximo. O próximo diz o seguinte: observe o gráfico ao lado, ele representa a relação força vezes tempo do movimento de um móvel. Então, você tem aqui a força na vertical e o tempo na horizontal. Beleza. E esse móvel ele tem 30 kg de massa e está inicialmente em repouso. Qual a intensidade da força que produz o mesmo impulso que a força representada nesse gráfico? Então, o que eu tenho que fazer? Vamos colocar aqui as informações que eu tenho. Eu tenho aqui um gráfico de uma força variável. Lembra aqui que a gente estudou que quando a força ela muda, o impulso é igual, diretamente proporcional aí, numericamente igual à área do gráfico da força pelo tempo. Então, o impulso vai ser a área do gráfico da força pelo tempo. Impulso vai ser igual, numericamente igual, à área do gráfico. Acontece que esse nosso gráfico é um trapézio. A área de um trapézio é a base maior dele, que vai ser essa parte aqui de baixo, mais a base menor, que é essa parte de cima, vezes a altura, que é essa parte aqui, e isso dividido por 2. Então, o nosso impulso vai ser igual. Qual que é a base maior? Essa parte de baixo. 4 segundos, né? De 0 ao 4, 4 segundos. Mais. Qual que é a base menor? Esse pedacinho aqui, ó. Esse pedacinho ele vai do 2 ao 3 segundos. Então, de 2 até o 3, vai dar 1 segundo, né? 3 menos 2, 1 segundo. Vezes a altura. Qual que é a altura do nosso trapézio? 10. 10 newtons, a altura 10. E tudo isso dividido por 2. Vamos lá, então. O impulso é 1 mais 4, 5. Faz o parênteses primeiro. 5 vezes 10, 50. Dividido por 2, 25. E a unidade dele é Newton vezes segundo, né? Então, o impulso é esse. Só que aí a pergunta, a gente sempre tem que voltar na pergunta. A pergunta não é o valor do impulso. A pergunta é a intensidade da força, como se eu tivesse uma única força que produz o mesmo impulso que essa força aqui que foi variando, ela foi aumentando, né? Então, como se eu poderia substituir essa força que foi mudando com o passar do tempo por uma única força. Então, o impulso é a força vezes a variação do tempo. O impulso, achamos que é 25. A força média, né, ou a força resultante, eu ainda não tenho, que é o que eu quero. E qual que é o tempo? De 0 a 4, 4 segundos. Então, vamos lá. Passo 4 dividindo, 25 dividido por 4, vai ser a força que eu estou aplicando.
Então, é só você pegar 25 dividido por 4 partes. Vamos lá. E nós já temos aí 6,25 newtons, né? Que essa é a nossa força aplicada, tá bom? Então, é isso aí. É desse jeito que fazemos esse tipo de exercício. Mais um. Um atleta lança um peso de massa 200 gramas. O tempo de contato deste peso com a mão do atleta é de 10 elevado a menos 3 segundos. Depois disso, o peso passa de uma velocidade nula para 40 metros por segundo. Qual é o módulo da força média exercida pela mão do atleta sobre o peso durante o contato? Então, vamos pensar o seguinte, né? A massa do pezinho aí é 200 gramas. Como que eu transformo isso para quilograma? Então, eu tenho que pegar 200 gramas, dividir por 1.000. Grama para quilograma, a gente divide por 1.000, tá? Que vai dar 0,2. Então, o primeiro passo é esse. 0,2 quilogramas. Pronto. Acontece que a gente tem o tempo de contato de 10 elevado a menos 3 segundos. Opa! 10 a menos 3 segundos, né? E a velocidade inicial do pezinho é nula, 0 metros por segundo. E a velocidade final do pezinho é igual a 40 metros por segundo. Uma observação importante, acho que a gente continue. Se a velocidade estivesse em km por hora, você teria que transformar em metro por segundo. Você teria que dividir por 3,6, tá bom? Então, já que eu tenho esses valores, eu posso, para resolver, para encontrar força, eu posso utilizar o teorema do impulso. O teorema do impulso é o seguinte: o impulso da força resultante que eu quero é igual à variação da quantidade de movimento. Então, o impulso é a força vezes a variação do tempo. E a quantidade de movimento é a quantidade de movimento final, que é a massa vezes velocidade final, menos a quantidade de movimento inicial, que é a massa vezes a velocidade inicial. A força aplicada é o que eu quero, o F. O tempo gasto é 10 elevado a menos 3 segundos, que é esse aqui, está escrito aqui. A massa, de novo aqui, qual que é a massa? 0,2 kg. A velocidade final, 40 metros por segundo. Menos a massa, 0,2 kg. A velocidade inicial é nula, né? Velocidade nula, 0 metros por segundo. Vamos lá. Força vezes 10 elevado a menos 3 é igual a 40 vezes 0,2, ou 0,2 vezes 40. 0,2 vezes 40, que vai dar o total de 8. E aqui, 0,2 vezes 0 é 0. Então, 8 menos 0 é 8. O que eu vou fazer? Eu vou passar esse 10 elevado a menos 3 para baixo, que ele passa multiplicando, ele passa dividindo, né? E olha que interessante, quando eu tenho um valor de potência abaixo, eu passo ele para cima multiplicando, só que eu troco o sinal, se é negativo fica positivo. E o 10 elevado a 3 é 10 vezes 10 vezes 10, que é 1.000. 1.000 vezes 8, 8.000. 8.000 newtons a força, tá bom? Então, quando tiver exercício parecido com esse, utilizamos o teorema do impulso. E por último, o último exercício, um cavalo de 600 kg parte do repouso e alcança em 5 segundos uma velocidade de 5,2 metros por segundo. Calcule o módulo do impulso médio que o cavalo recebe nestes 5 segundos. Então, pessoal, olha só. A massa do cavalo é 600 quilogramas. Não precisa transformar em quilograma porque já está. Se fosse grama, dividiria por 1.000 para achar em quilograma. Velocidade inicial é 0 metros
por segundo. Por quê? Porque ele partiu do repouso, tá bom? O tempo gasto é de 5 segundos. Olha lá, 5 segundos. E a velocidade final dele é 5,2 metros por segundo. Se tivesse quilômetros por hora, eu teria que dividir por 3,6 para achar a resposta em metro por segundo. Beleza. E a perguntinha dele dessa vez é qual que é o impulso, o módulo do impulso médio. O que é o módulo? Valor positivo. Só isso. Então, qual que é o impulso, né? Teorema do impulso. O impulso é a variação da quantidade de movimento. O impulso é... Qual que é a quantidade de movimento? Então, variação. Quantidade de movimento final menos quantidade de movimento inicial. Então, o impulso é... Qual que é a quantidade de movimento final? Massa vezes velocidade final. Qual que é a quantidade de movimento inicial? Massa vezes velocidade inicial. Isso. Então, eu quero saber o impulso. Então, o impulso é... Qual que é a massa dele? 600 kg. Qual que é a velocidade final? Velocidade final é 5,2. 5,2. Menos a massa, 600 kg. E a velocidade inicial é 0. Partiu do repouso, né? A velocidade inicial é 0. Só multiplicar, então, 600 vezes 5,2. 600 vezes 5,2, que vai dar 3.120. 3.120. 600 vezes 0 é 0. Então, 3.120 menos 0, 3.120. E qual que é a unidade de impulso? Newton vezes segundo. Observa que esse exemplo eu fiz um pouco diferente, porque a pergunta nossa era apenas o impulso. Se tivesse perguntado, como no outro exercício, qual que é a força, eu trocaria o impulso por força vezes o tempo. Tá bom? Então, essa é uma diferença básica para facilitar a nossa vida aí. Bom, para finalizar então nossa aula, observe que essa página apresenta, até o presente momento, os conteúdos, as teorias sobre o impulso quantidade de movimento, e este vídeo pode ser revisto aqui de novo, né, onde ele será inserido para você assistir novamente, tá bom? Então, se você tiver interesse em mais aulas de física, basta vir aqui em Física e já temos aí várias aulas. Muito obrigado.